Boa tarde a todos, aqui é o Vitor falando. Tô seguindo agora da parte que o nosso maravilhoso Patela terminou pra gente. E assim, quando a gente fala do plexo braquial, tem muita coisa que a gente apresenta, né? Uma série de divisões puramente arbitrárias. Por quê? Porque quando a gente está fazendo a nomeação de nervos, de estruturas, às vezes a gente tem que ser arbitrário mesmo, né? Porque senão fica complicado. Porque é assim, por que eu tô falando isso? Quando eu vou apresentar para vocês nervos agora, a gente divide os nervos do plexo braquial em supraclaviculares e infraclaviculares, tendo como referência, evidentemente, se eles saem anteriormente ou posteriormente à clavícula. Entretanto, a gente vai ver depois que muito dessa divisão não se aplica tão bem, porque às vezes os nervos vão ter a mesma função praticamente, né? Vão estar inervando às vezes os mesmos músculos, só que eles saem de locais diferentes. Só que tecnicamente, como eles saem de lugares diferentes, a gente precisa classificar eles de formas diferentes. Então, aqui eu vou começar pelos nervos supraescapulares, que são aqueles que saem antes da formação desses fascículos lateral, posterior e medial, né? Pois bem, gente, quais são? São os 5 nervos, principalmente, que a gente vai falar, tá? Só que aqui nessa imagem, a gente consegue ver que tem 2 nervinhos que eu não vou estar abordando mais para frente, porque eles estão saindo e eles não são tão importantes para a nossa aula aqui. O primeiro desses nervos, você consegue ver lá embaixo, que é um músculo, uma série de nervos que saem de C5 a C8, que vão lá para músculos longos do pescoço e os escalenos, que não é muito foco na nossa aula. Então, é só importante vocês saberem que eles saem aí, né? Também a gente consegue ver aí um pouquinho de nervo saindo lá para músculos intercostais, que também não é o foco da nossa aula. Porque, como eles saem de T1, tecnicamente a gente pode falar, né? Eles estão participando. Só que o nosso foco não é esse. Eu coloquei essa imagem aqui na direita, porque quando a gente vê esses esquemáticos aqui, né? É muito bonitinho, é muito agradável de ver, é didático, né? Mas se você for pegar e dissecar uma peça de membro superior, quando você abrir, você vai ver essa bagunça de nervos aqui, nesse monte de músculo, né? E essa bagunça aí é como a gente vê realmente a peça. Vocês percebem que não é tão bonitinha que a gente está vendo normalmente. Só que prometo, a gente tem forma de estar diferenciando esses nervos que vocês vão ver mais para frente. Tudo bem? Tendo dito isso, vamos começar a brincadeira. Já nesse próximo slide, vocês conseguem ver o primeiro desses nervos supraclaviculares, que é o chamado nervo dorsal da escápula. Essa minha primeira parte, eu vou correr um pouco, porque a maior parte desses nervos, eles têm puramente função motora. E como vocês vão ver os músculos mais para frente, eu vou resumir aqui quais são os músculos que cada nervo vai estar fazendo motricidade, certo? E depois vocês vão estar vendo com o resto dos monitores, todos os músculos certinhos, com os nervos, essas coisas. Então, eu vou passar essa parte um pouco mais rápida. Meu foco da aula vai ser mais a parte sensitiva. Tendo dito isso, vamos apresentar primeiro o nervo dorsal da escápula. Como o próprio nome já fala, o nervo dorsal da escápula ele vai para a região mais posterior da escápula, né? E ele vai inervar 3 pequenos músculos que estão conectados com a escápula, que são esses 3 que estão apresentados aqui. Já no próximo slide, a gente tem o nervo supraescapular. Isso fala muito sobre o trajeto dele, sobre os músculos que ele vai estar inervando, né? Então vocês conseguem ver aqui que ele inerva só uns 2 músculos, são músculos importantes, evidentemente, só que ele só inerva 2, certo? Já no próximo, esse aqui é o nervo mais diferentão, para se falar, né? Porque o músculo serrátil anterior é um músculo mais diferentão. Vocês conseguem ver que não só na parte. Vocês devem lembrar na aula de respiratório que ele ajuda na respiração, ele também ajuda no movimento da escápula, de protração, né? Mas ele está em nervo torácico longo, ele desce soltando vários raminhos para cada ventre do músculo serrátil anterior, só que ele também não tem nenhuma função sensitiva, quase que se possa falar. O próximo é um nervo que no Sobota, essas imagens, a maior parte delas são do Sobota, né? Ele é bem pequenininho nessa imagem da esquerda do Sobota, então eu coloquei ele junto numa imagem de maior ângulo aí na direita, que mostra o nervo subclávio, inervando o músculo subclávio junto com a artéria subclávia. Você consegue ver que é um músculo bem pequenininho, um nervinho bem pequenininho, bem delicadinho, certo?
Mas aí está ele num foco maior que vocês consigam ver, certo? Vamos para o próximo já. Próximo slide, a gente já vai então agora para os nervos infraclaviculares. Eles são, entre aspas, os nervos com maior destaque quando a gente está estudando essa região. Por quê? Porque eles vão fazer a maior parte da inervação dos membros superiores, né? Evidentemente não é tudo, mas só que eles têm uma função muito importante, eles vão ser os músculos que vão ter funções sensitivas também. Por isso que a gente vai estar gastando mais tempo, além do fato de que, né, é um número maior de músculos. Então, vamos começar pelo primeiro. Primeiro eu estou colocando um par de nervos, né? São os nervos subescapulares. A gente tem, como vocês devem lembrar, são dois, né? E qual é a função deles? Bom, inervar o músculo subescapular. De vez em quando eles vão e se intrometem também no redondo maior. Só que eles não têm muita função sensitiva, vocês conseguem ver que eles têm uma origem simples, um trajeto relativamente tranquilo, né? Então, está aí para vocês os nervos subescapulares. O próximo, a gente vai ter, eu vou usar, no próximo slide, vocês conseguem, eu vou apresentar 2 slides com a mesma imagem, que são dois nervos que inervam os mesmos músculos, têm praticamente o mesmo nome. Eles só têm uma pequena diferença da origem, que é o primeiro, o nervo peitoral lateral, que vai estar indo peitoral maior e menor, sem função sensitiva também, e o peitoral medial, no próximo slide, que a única diferença de um para outro, além de, lógico, o trajeto, é que eles saem de um sai de C5 a C7 e o outro de C8 a T1. Então, eles meio que complementam, se autocomplementam no plexo braquial. Então, vocês conseguem ver que eles estão fazendo a mesma função, praticamente, só que eles saem de lugares diferentes. No próximo, a gente tem um nervo aqui que tem dificuldade para se identificar, né? Ele gosta de se chamar de uma coisa às vezes, de outra coisa às vezes, né? Que é o tóraco dorsal ou subescapular médio. Tóraco dorsal, se a gente levar principalmente em consideração o trajeto dele, né? E escapular médio, se a gente observar mais a origem, vocês vão ver que ele vai inervar um dos maiores músculos do nosso corpo, que é o latíssimo do dorso. Um músculo grande é latíssimo, ele é grande, né? A partir de agora, gente, no próximo slide, a gente vai começar a falar de inervação cutânea. E antes de falar dos nervos especificamente, eu queria apresentar essas duas propostas de inervação que a gente tem, que saíram lá na primeira metade do século XX, certo? Essa primeira, que é da esquerda, é de um médico chamado Forrester, né? O que o Forrester falou? Forrester falou que a gente tem uma divisão não muito linear, não muito contínua, né? Que é mais por regiões do membro superior. E como referência, ele utilizou a chamada dor da angina, a dor, aquela dor que a gente sente no peito, às vezes, que pessoas vinham confundindo com infarto, né? E que o pessoal e que ele utilizou ela como referência para estar mapeando esses demártomos do membro superior. 15 anos depois, o Garrett, em 1948, junto com o companheiro dele, ele propôs outra divisão, que é uma divisão de dermátomos que seguiria mais o caminho da formação embrionária, né? Que aí você consegue ver que são dermátomos muito mais lineares, muito mais seguidinhos, muito mais bem definidos, né? E que esse segundo modelo foi o que tomou mais gosto na maior parte da comunidade científica, com exceção dos neurologistas e outros anatomistas mais tradicionais. E ele propôs assim, que as partes superiores, vocês conseguem ver que o polegar fica para superior, né? Sairiam nervos mais superiores e seguiriam uma coisa normal. Aí pra gente, o que a gente pode falar? Qual é que tá certo? Forrester ou Garrett? A verdade é que nenhum deles está muito certo. Essas duas, você tem que lembrar que isso aqui são todas divisões metodológicas, elas não são divisões totalmente presas na realidade. Então, a gente pode ver, na realidade, a gente consegue ver que é uma grande mistura, uma grande variação de como cada pessoa está sentindo. Alguns dermátomos se sobrepõem, então uma mesma região pode não estar recebendo só de uma raiz nervosa. Então, a gente consegue ver que essa parte toda, ela não é tão bonitinha assim como a gente gostaria de acreditar. Tendo dito isso, vamos começar a falar, então, de alguns dos primeiros dos nervos que são os mais famosinhos, porque nem todo nervo nasce igual.
Na próxima slide, vocês conseguem ver o primeiro desses nervos que a gente vai estar falando, em maior detalhe, que é o nervo axilar. O nervo axilar, além de suprir dois músculos extremamente importantes, ele tem uma função sensitiva que é através do chamado nervo cutâneo lateral superior do braço. Vocês conseguem ver à direita de vocês essa região mostrando, seguindo a proposição de Garrett, né, que vocês conseguem ver que aqui ele está colocando essa área mais cinzenta como a região de inervação do nervo axilar, né, mais especificamente o nervo cutâneo lateral superior do braço. Vocês conseguem ver que ele pega o comecinho do ombro, né, e ele vai tanto de anterior para posterior, né, inervando a região de braço. Ali no cantinho eu também deixei o trajeto dele, mas isso aqui é mais detalhe. Além dessa região da pele que ele está inervando, ele também vai estar soltando os raminhos para articulação do ombro. Então, quando a gente desloca o ombro, é esse o nervo que vai causar a nossa dor, que vai fazer a gente chorar de dor. Mas então, vocês estão conhecendo aí, prazer nervo axilar, vamos passar para o próximo. O próximo é um nervo que tem um nome bem autoexplicativo, né? Esse não é um nome mais original, mas bora. É o nervo músculo cutâneo, que ele vai inervar uma série de músculos na região anterior do braço, certo? Que vocês vão estar estudando mais para frente. E ele solta o nervo, que é o chamado nervo cutâneo lateral do antebraço. Então vocês vejam, a parte motora dele está no braço, principalmente, mas a parte sensitiva dele já desceu na região do antebraço, que é essa região verdezinha, que é realmente a região lateral, nessa parte acima do polegar do antebraço, né? Tem um polegar, seguindo a região do polegar no antebraço, é a região do cutâneo lateral do antebraço. Próximo slide, vocês vão ver um nervo que é o nervo que vai fazer tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que dividir esse nervo em 2 slides, porque senão não dá para mostrar tudo para vocês. Esse é o nervo radial. Pra você ter uma ideia como esse nervo ele gosta de fazer tudo, as raízes dele, em vez de só pegar uma parte do plexo braquial, ele resolve falar, não, vou pegar tudo. Então ele sai lá de C5, vai estar T1, e na parte motora dele, ele vai inervar quase tudo na região posterior do braço, certo? E quando ele passa pela região do cotovelo, né, ele se divide em um ramo profundo e um ramo superficial. O ramo profundo dele, ele vai pegar toda a musculatura extensora do antebraço. Se eu fosse escrever todos os músculos aqui, não ia caber. Então você percebe que são mais de 10 músculos que ele vai estar inervando de tudo isso, né? Tudo que é extensor no antebraço, vocês podem jogar na conta do radial que está certo. Beleza? E na parte sensitiva? A parte sensitiva dele começa a ficar uma bagunça. Primeiro, antes dele se dividir em ramo profundo e superficial, ele solta 2 nervos. Os nervos cutâneo posterior do braço e cutâneo lateral inferior do braço. Depois, no ramo profundo dele, ele solta o cutâneo posterior do antebraço e vai estar ajudando a fazer parte da inervação sensitiva das articulações do carpo. Enquanto é que a região superficial dele, ele vai soltar os nervos digitais dorsais. Que aí a parte de digitais dorsais é uma bagunça, eu vou estar mostrando no próximo slide para vocês. Primeiro, nesse próximo slide, vocês veem à esquerda, né? As raízes dele, vocês percebem que ele pega o culpa tudo. E aqui, no lado direito, vocês conseguem ver essas regiões em vermelho, é onde o radial está inervando. Então, que nem Diego Estripador, vamos por partes. Primeiro, a gente tem o nervo cutâneo posterior do braço, que vocês vão ver só na parte posterior. É uma região menorzinha, ela é mais sucinta, ela não inerva tanta coisa assim. Agora, uma que inerva bastante, que é bem abrangente, é o cutâneo lateral inferior do braço. Vocês conseguem perceber que ela está pegando toda a parte lateral, certo? Do nosso braço, abaixo do cutâneo lateral superior do braço. E aí ela vai praticamente até o cotovelo. Ali na região da fossa cubital, na região posterior, vocês conseguem ver que ele pega uma estreita faixa através do cutâneo posterior do antebraço, uma estreita faixa de pele, certo? E aí que vem a bagunça, porque quando eu vou falar da inervação da mão,
sensitiva é uma verdadeira baderna, tem todo um monte de nervo que se mete aí, né? Então, o que os nervos digitais dorsais que saem do nervo radial, né, do ramo superficial do nervo radial, inervam? Bom, eles vão pegar a parte dorsal do polegar, toda a parte dorsal do segundo dedo e a parte lateral do terceiro dedo. Quero que vocês lembrem sempre, quando a gente está vendo, quando a gente está falando do nervo superior, o polegar fica na lateral, então essa visão posterior que está tendo, ela está invertida, né? E o dedo mínimo, o quinto dedo, ele fica em medial. Então, toda essa parte lateral aqui, até a falange medial do terceiro dedo e até a falange medial do segundo dedo e a primeira falange do polegar é toda dos nervos digitais dorsais no ramo superficial do nervo radial. Certo? Então, para o próximo. O próximo é o nervo mediano. O nervo mediano, ele é bem parecido em relação da abrangência motora dele em relação ao radial. Então, no antebraço, ele vai pegar toda a musculatura flexora do antebraço, com exceção de um, que é o flexor unar do carpo. O flexor unar do carpo, ele é de responsabilidade do nervo unar. E ele vai começar a inervar três músculos através dos seus nervos digitais palmares, que são músculos que são praticamente todos os músculos que vão estar auxiliando na movimentação do polegar, com exceção de um, que é o adutor e metade do flexor curto do polegar. Só que isso vocês vão ver mais detalhe mais para frente, certo? Em função sensitiva, bom, antes de soltar os digitais palmares, ele vai estar ajudando também a inervar a articulação do carpo, porque qualquer torção na mão, machuque os nervos do carpo, o mediano vai estar ajudando também a sentir essa dorzinha deliciosa. E ele vai ter outra parte também de dois palmares, né? De sensitividade da mão e dos dedos, que também é outra bagunça e que eu vou estar abordando no próximo slide. Então, bora para o próximo slide, que é a parte que está um mapa sensitivo mais bonitinho. Bom, vamos começar pela região palmar. O que o nervo mediano vai estar inervando? Primeiro, vocês conseguem ver que tem um pequeno raminho palmar, né, que ele vai estar ajudando também na sensitividade da mão, certo? Da palma da mão. E o que ele vai estar inervando, então? Primeiro, toda a região palmar do polegar, do mediano. A região dorsal da falange distal do polegar é do mediano. As partes, na região palmar, o que ele tem? Ele também pega todo o segundo e terceiro dedo, todas as falanges, e a região lateral do quarto dedo, certo? Agora, na visão posterior, ele vai ter a falange distal do polegar, ele vai ter toda a falange distal do segundo dedo, toda a falange distal do terceiro dedo e a face lateral da falange distal do quarto dedo. Então, vocês podem ver que não é simples essa parte de inervação da mão e dos dedos. Certinho, gente? O próximo slide, a gente vai ter um nervo unar, que ele vai estar saindo só de duas raízes lá de cima, né? Ele vai estar inervando principalmente dois dedos, quer dizer, dois dedos, não, desculpa, gente. Principalmente um músculo e uma série de músculos mais para frente. E ele também vai ter um ramo profundo e um ramo superficial. O ramo profundo vai estar ajudando, né, na motricidade da mão, dos dedos, toda essa coisa bonita, certo? E o superficial, ele vai também estar ajudando no palmar curto, no músculo palmar curto. Então, veja que aqui o ramo superficial também tem uma função motora. Função sensitiva, o que o unar tem? Ele também vai estar ajudando a inervar parte da palma da mão, certo? E ele vai ser um nervo que ele vai estar soltando digitais palmares, tanto palmares quanto dorsais. Então, você percebe que ele vai tanto para trás quanto para frente. Então, ele tem esse trabalho duplo. Certo? Então, no próximo slide, vocês veem também aqui o trajeto dele, né? E aqui que o unar na minha opinião, é o pior para descrever a região sensitiva. Vamos lá.
ele vai pegar parte da palma da mão também, e na região palmar. Ele vai pegar todo o quinto dedo, o dedo mínimo, e a metade medial do quarto dedo, certo? Enquanto que na região dorsal, ele vai pegar um pouco do dorso da mão também, certo? Ele vai pegar todo o quinto dedo, toda a falange proximal e medial do quarto dedo, a metade medial da falange distal do quarto dedo e até a falange medial, a face medial da falange medial do terceiro dedo. Então vocês podem ver que o terceiro dedo ele é uma verdadeira bagunça na região de inervação, certo? Agora, gente, a gente vai tratar de alguns músculos nos próximos slides, né? Que são os músculos meio perdidos, que eles ainda estão ajudando no membro superior, só que não tem imagens tão bonitas deles para mostrar para vocês. O primeiro, se vocês já não tiverem confuso o suficiente, a gente tem os chamados nervos supraclaviculares. Ah, eles são da divisão supraclavicular? Não, não são. Olha que confuso. Os nervos supraclaviculares não fazem parte do grupo dos nervos supraclaviculares. Por quê? Porque eles não saem do plexo braquial. Eles vão sair lá do plexo cervical, lá de C3, C4. Então você tem que voltar lá na aula de cabeça e pescoço para saber a origem desses nervos. E eles têm 3 ramos: medial, intermédio e lateral. E o que eles vão estar inervando? Eles vão estar inervando essa região mais laranja, mais bege, né, do ombro. Então vocês conseguem ver que eles têm uma região superior do ombro, tanto superior quanto posterior. Eles são dos nervos supraclaviculares que não fazem parte do plexo braquial. Certo? Confuso? Não se preocupe, é um pouco, mas com bastante revisão vocês conseguem. Agora, o próximo slide, vocês conseguem ver aqui que tem 2 nervos que estão saindo aí. O primeiro é um nervo que sai do plexo braquial. A gente não separou ele bonitinho, porque ele entra junto com outro músculo, outro nervo que não faz parte do plexo braquial para inervar o braço. E segundo, porque eu não achei nenhum trajeto bonitinho para mostrar para vocês. Então eu coloquei essa imagem para vocês. Que são os nervos cutâneo medial do braço, que junto com o nervo intercostobraquial, que é um músculo que sai lá de T2, que nem faz parte do plexo braquial, os dois juntos vão estar inervando essa região mais medial do braço. Então vocês conseguem ver que essa região, que a gente tem toda essa divisão de plexo braquial, tentando incluir tudo aquilo que está inervando o membro superior, só que não é uma coisa tão bem definida. Certo, gente? Então, eu encerro a minha parte aqui. Eu deixo vocês agora com o nosso maravilhoso Zinato e a parte de músculos. Desejo a todos uma boa tarde. Oi, gente, aqui é o William. Vamos começar então a falar dos músculos, né? Daqui para